Eu sou a professora Ana Júlia Silveira, sou bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho mestrado em Química pela Universidade Federal do Pará, atualmente sou professora da Universidade do Estado do Amapá e estou hoje aqui com vocês para começar o curso de Química Orgânica. Esse curso nós vamos começar abordando as reações de adição. Eu quero ressaltar que todo o material vocês vão poder encontrar no blog anajuliaueap.wordpress.com. Então, nesse blog você vai encontrar todo o material que será desenvolvido no decorrer dessa aula. A aula de hoje é sobre química orgânica. O material vocês podem encontrar aqui no blog anajuliaueap.wordpress.com, né? E o assunto que nós vamos abordar hoje são as reações de adição. Então, a primeira pergunta que a gente se faz é onde essas reações ocorrem, né? Bom, essas reações elas vão ocorrer em substratos que possuem a ligação π. Então, quais são os substratos na química orgânica que possuem especificamente essa ligação π? A gente tem os alcenos, né, onde você tem a presença da ligação π. Você detecta também, na formação dessa ligação π, o orbital p, né? Essas ligações π, elas são formadas pelo compartilhamento de elétrons entre orbitais p. E as ligações sigma são feitas com o carbono com hibridação sp2. Um outro substrato que pode acontecer essa reação de adição são os alcinos, né? Nos alcinos você tem a presença de duas ligações π, né? Cada ligação π dessa é formada também por compartilhamento de elétrons entre orbitais p. E as ligações sigma você tem com o carbono hibridado de forma sp, né? É só relembrando que vocês já estudaram. Um outro substrato, né? Porque você vê aqui, ó, que aqui você tem a ligação π entre carbonos, né? E aqui você vai ter a ligação π entre carbono e oxigênio, né, que são os compostos carbonilados. Então, nesses compostos carbonilados, você também tem a reação de adição. Tá? Repetindo, porque em todos esses compostos você tem a presença da ligação π. Ligação π entre carbonos e a ligação π entre carbono e oxigênio. Tá? Agora, nós vamos tentar entender por que essas reações acontecem nessa ligação π e é uma reação de adição. Como é que eu posso explicar quimicamente isso? Bom, a explicação química, ela está no efeito de ressonância, né? Então, o efeito de ressonância nessa ligação π é que vai promover essa reação de adição. Como? O efeito de ressonância é deslocamento de elétrons em orbital p. Então, o que é que você tem aqui? Você tem o compartilhamento, né, de elétrons e você tem a presença de dois orbitais p. Então, de acordo com as leis da química, você pode colocar dois elétrons em um orbital p, né? Porque cada orbital pode ter no máximo dois elétrons. Então, eu posso deslocar esse elétron desse orbital para esse segundo orbital p, ficando com a seguinte imagem. Você vai ter agora um orbital p com dois elétrons e um orbital p vazio. Esse orbital p que está vazio deixou o carbono deficiente de elétrons. Então, você tem aqui nesse carbono a camada de valência dele apenas com 3 elétrons. Então, você tem um carbono deficiente de elétrons, é um carbono catiônico.
Nesse outro aqui, você tem um excesso de elétrons, porque você passou o elétron desse orbital para esse. Então, nesse orbital P, agora você tem 2 elétrons e esse carbono agora tem 5 elétrons. Então, é um carbono aniônico. Então, veja bem, você cria um dipolo elétrico nesse substrato. Esse dipolo elétrico vai ser capaz de atrair tanto eletrófilo quanto nucleófilo. Então, olha, o par de elétrons do orbital P, ele pode capturar um eletrófilo, que é uma espécie catiônica. Toda espécie catiônica na química orgânica é chamada de eletrófilo. E toda espécie aniônica ou rica em elétrons é chamada de nucleófilo. Então, você vê que aqui eu tenho um par de elétrons, né, do substrato capturando o eletrófilo. Aí você pergunta, de onde vem esse eletrófilo? Vem do reagente. Tá? E uma outra possibilidade visível aqui é o nucleófilo deslocando o par de elétrons para esse orbital vazio. Porque um orbital vazio, deficiente de elétrons, então você pode deslocar par de elétrons para esse orbital. Nesse caso, a espécie química que vai deslocar esse par de elétrons é uma espécie rica em elétrons chamada de nucleófilo. Então, é como se essa reação acontecesse em 2 etapas. Na primeira etapa, o par de elétrons da ligação captura o eletrófilo. Na segunda etapa, você tem a conexão do nucleófilo no carbono catiônico. Tá? Bom, essa ressonância que você viu aqui, eu enfatizei os orbitais P, mas você pode fazer a ressonância sem mostrar esses orbitais P, apenas com a seta, né? Porque essa seta curva, ela é indicativa, tá, de deslocamento de 2 elétrons. Então, quando você mostra essa seta, você já está dando a entender que o par de elétrons da ligação vai para esse carbono. Então, você vai ter um carbono negativo e um carbono positivo. Então, aqui você tem as 2 amostragens de ressonância. Uma enfatizando o orbital P e a outra sem o orbital P. Tá? Essa reação de adição na ligação π entre carbonos é chamada de reação de adição eletrofílica, porque é uma reação que inicia com o deslocamento desse par de elétrons capturando um eletrófilo. Então, por isso, ela é denominada de reação de adição eletrofílica. Ok, agora nós vamos analisar o outro substrato, que é o substrato onde a ligação π está entre o carbono e o oxigênio. Nesse substrato em particular, a ressonância ela vai acontecer num único sentido. Ela vai acontecer no sentido do átomo mais eletronegativo. Então, nesse caso aqui, no sentido do oxigênio, né? O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né? Você tem primeiro o flúor e segundo o oxigênio, depois o nitrogênio. Então, como o oxigênio é muito eletronegativo, a ressonância vai ser deslocada no sentido do oxigênio, na direção do oxigênio. Então, você vai ter essa possibilidade aqui de ressonância, o oxigênio negativo e o carbono positivo, né? Ou seja, o deslocamento do par de elétrons vai na direção do oxigênio. Bom, aí como eu iria fazer agora a adição do reagente? Eu iria iniciar essa adição com o nucleófilo. Então, o nucleófilo é deslocar a par de elétrons para o carbono catiônico. Tá? E num segundo momento, eu teria o oxigênio rico em elétrons, deslocando o seu par de elétrons para capturar um eletrófilo. Então, você vê que mudou. Agora, quem está iniciando o mecanismo da reação é o nucleófilo, né? O nucleófilo vem e faz a conexão no carbono catiônico. Bom, por esse motivo, essa reação fica sendo chamada de reação de adição nucleofílica.
Tá? Então, sempre a reação de adição nucleofílica, quem inicia o mecanismo é o nucleófilo. O nucleófilo vem e faz a conexão no carbono catiônico. Tá? Bom, para o entendimento ficar mais claro, nós vamos executar um mecanismo de reação eletrofílica para você acompanhar. Ok. Então, nós vamos ver agora uma reação de adição eletrofílica. Nós vamos ver uma reação de adição de hidrácido. Então, um exemplo aqui do hidrácido é o ácido clorídrico. Você sabe que os hidrácidos são feitos, são ácidos inorgânicos onde não tem a presença do oxigênio, né? Então, aqui, esse hidrácido ele é formado com os halogênios lá do grupo 17, né? Então, eu escolhi o cloro. Então, aqui você tem o ácido clorídrico. O que é que eu noto no ácido clorídrico, né? Eu vejo que o ácido clorídrico ele é formado aqui por uma ligação covalente polar, né? Porque eu estou fazendo o compartilhamento do par de elétrons entre átomos de eletronegatividade diferente. O cloro, por ser mais eletronegativo, ele vai puxar o par de elétrons da ligação para si, momentaneamente ele vai ficar parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo, né? Então, você tem aqui a presença de um dipolo elétrico. Esse aqui é o símbolo do dipolo elétrico. Tá? A seta, ela sempre aponta para o átomo mais eletronegativo. Ok, então isso aqui é o meu reagente. Então, o que é que eu detectei agora no meu reagente? Eu detectei nesse reagente uma parte eletrofílica, que é o hidrogênio, que está parcialmente positivo, e esse reagente também ele tem uma parte nucleofílica, que é esse cloro, que momentaneamente ele fica parcial negativo. Então, como é que eu vou começar a reação? Eu vou pegar um substrato, né? Aqui eu escolhi o propeno, né? Então você vê que é prop porque tem 3 carbonos, né? É N porque você tem a dupla ligação, né? Então você tem aí o propeno. Então eu vou fazer uma adição de ácido clorídrico no propeno. Como nós aprendemos anteriormente, esse ácido clorídrico ele vai ser adicionado integralmente na ligação π, né? Então, nós vamos descobrir aqui qual vai ser o produto, né? Então, eu tenho o substrato, tenho o reagente e vou tentar descobrir o produto dessa reação orgânica. Então, você vê que essas reações orgânicas elas são utilizadas na indústria farmacêutica, porque são reações onde você pode trabalhar com essas reações na fabricação de medicamentos, né? Então, é uma das utilidades dessas reações de adição. Então, nós vamos ver agora como nós vamos desenvolver esse mecanismo de adição eletrofílica. Esse mecanismo ele vai ser desenvolvido em 2 etapas, né? Como anteriormente eu falei para você que numa primeira etapa eu desloco o par de elétrons para capturar o eletrófilo. E na segunda etapa eu pego o nucleófilo e conecto no carbono catiônico. Então, vamos aqui por etapa. Então, primeira etapa, o que acontece? Ocorre a cisão de ligação, né? Nesse processo, você vai ter cisão de ligação. Cisão dessa ligação e a cisão dessa ligação. Então, como tem nesse processo a cisão de ligação, a gente diz que o processo é endotérmico. Na química orgânica, todo processo que envolve cisão de ligação, ele é endotérmico. E o processo que envolve a formação de ligação é um processo exotérmico. Então, eu vou ter aqui um processo endotérmico. É um processo que acontece com alta energia de ativação, o que faz com que essa reação seja lenta. Então, aqui, essa seria a etapa lenta do mecanismo, que é a etapa determinante da velocidade da reação, né? Então, você tem aqui, olha, a seta está lhe indicando que o par de elétrons
vai capturar o hidrogênio ionizável do ácido, que na química orgânica ele trabalha com o eletrófilo. Então, ele captura esse eletrófilo, né, e gera o intermediário carbocátio. Né? Então, você tem aqui um carbono secundário catiônico, né, que é o intermediário da reação, chamado de carbocátio. A gente diz que é um carbocátio secundário. Tá? E aqui você vê que a variação de entalpia da reação é maior que zero, porque se trata de um processo endotérmico. Né? Bom, agora nós vamos para a segunda etapa do mecanismo, que é onde eu faço a conexão agora do nucleófilo no intermediário. Então, aqui eu tenho a segunda etapa do mecanismo, né? Você tem a conexão do nucleófilo no intermediário carbocátio. Agora, veja bem, você vai ter a formação de uma ligação. Então, na química orgânica, quando eu trabalho com a formação de ligação, eu tenho um processo chamado de exotérmico. Tá? Então, aqui você tem a variação de entalpia menor que zero. É uma reação que se processa com uma baixa energia de ativação, então você tem uma etapa chamada de rápida, né? E o produto desejado. Né? Então, o produto dessa reação é o 2-cloropropano. Você tem o cloro conectado no carbono secundário, que é o carbono 2. Né? Então, você vê que houve uma transformação do substrato. O teu substrato era um propeno e agora é um halogeneto de alquila, também chamado de haloalcano, né? Que é o 2-cloropropano. Prosseguindo, a gente tem agora a reação de adição de halogênio. Então, nós vamos adicionar halogênio na ligação π. Então, aqui, o nosso substrato, ele é agora o cis-but2-eno. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que é but, né? Na posição 2, você tem a ligação π, então 2-eno. E cis, porque as duas metilas estão voltadas para o mesmo lado. Agora, vê bem, os químicos explicam essa adição da seguinte forma. Esse movimento de elétrons, né, porque aqui essa ligação π a gente põe parada aqui para efeito didático, mas na verdade você tem uma nuvem de elétrons passando por cima e por baixo da cadeia, né, porque os elétrons ficam passando do orbital P para o outro, né, fazendo movimento de ressonância. Então, o que é que os químicos falam? Que esse movimento eletrônico, né, essa nuvem de elétrons que fica circulando nesse substrato, ela induz uma polaridade nesse Cl2, nessa ligação. Porque você vê aqui que o Cl2, essa ligação covalente aqui, ela é apolar. Para que ocorra uma cisão heterolítica nessa ligação, é preciso que esse cloro aqui saia com uma carga, seja um eletrófilo, saia com uma carga parcial positiva. Para isso acontecer, essa nuvem de elétrons do substrato induz uma polaridade nessa molécula. Né? Bom, uma vez essa polaridade sendo induzida, o que acontece? Você pode pegar o par de elétrons e capturar o cloro, sendo que o cloro sai daqui como eletrófilo e libera para o meio reacional o nucleófilo. Então, você tem aqui a liberação do nucleófilo e aqui o cloro sendo capturado como um eletrófilo. O composto intermediário agora é esse anel de 3, né? Que é um anel que tem uma grande tensão angular e que rapidamente ele se abre. Como é que faz a abertura desse anel? Veja bem, o anel ele está formado aqui para baixo, né, do encadeamento. Então, o nucleófilo vai fazer o ataque nesse carbono, que é um carbono eletrofílico, né? Por que ele é um carbono eletrofílico? Porque como esse cloro está positivo, essa carga positiva, ela puxa o par de elétrons da ligação para cá, né? Atração eletrostática. Então, esse par de elétrons da ligação, ele é puxado
para cá. No momento que ele é puxado, esse carbono fica parcial positivo. Então, é um carbono eletrofílico. E você vê que os dois carbonos são secundários. Olha, esse carbono aqui é secundário e esse aqui é secundário. Então, eu vou poder adicionar esse nucleófilo tanto de um lado quanto do outro. Tá? Então, vamos ver que produto nós vamos obter. Tá? Então, veja bem. Eu vou fazer a entrada desse nucleófilo aqui pela parte de cima da molécula, já que o anel está para baixo. Por que eu não posso fazer por baixo? Porque eu vou ter um impedimento espacial, né? Já que o anel está para baixo, eu vou ter um impedimento espacial para a entrada desse nucleófilo. Então, aqui a parte de cima, ela está menos desimpedida. Então, é por onde o nucleófilo vai fazer a sua conexão. Então, quando eu conectar o nucleófilo nesse carbono, o que vai acontecer? Ele vai conectar por cima e vai jogar a metila e o hidrogênio para baixo. Agora, veja bem, quando ele conectar aqui por cima e jogar a metila e o hidrogênio para baixo, esse anel vai abrir. Esse par de elétrons vai deslocar e jogar esse cloro para baixo, né? Então, ele abre, o anel já está para baixo, então quando eu for abrir, o cloro vai se deslocar para baixo, né? Quando o cloro se deslocar para baixo, a metila e o hidrogênio que estão nesse lado vão se deslocar para cima. Por que esse movimento molecular? Porque eu tenho que escrever a molécula na sua forma mais estável, né? E a forma mais estável da molécula é quando os ligantes estão afastados o máximo possível. Então, se eu vou jogar esse para cima, eu não posso mais continuar com essa metila para cima, porque eu vou ter um impedimento a nível de espaço, né? A gente chama impedimento espacial. Então, quando o cloro entrar por cima, a metila e o hidrogênio vão para baixo. Esse cloro é deslocado para baixo. Quando ele for deslocado para baixo, essa metila e esse hidrogênio vão para cima, né? E aí você fica com essa projeção em cela, né? Isso aqui você está vendo que é uma projeção em cela, você já estudou isso na estereoquímica. Então, você tem uma projeção em cela estrelada, né? Posição em cela estrelada, os ligantes estão todos em oposição. Então, cloro para cima, cloro para baixo. Metila hidrogênio para baixo, metila hidrogênio para cima, ok? Só que agora eu quero colocar, isso aqui já é o produto da tua reação, né? Isso aqui já é o produto. Só que eu quero colocar esse produto em projeção de Fischer. Para eu colocar esse produto em projeção de Fischer, eu vou fazer uma torção na molécula, tá? Então, tu imaginas que esses três ligantes, imagina, como se eles fossem a palheta de um ventilador, né? O ventilador tem 3 palhetas. Então, eu vou pegar e vou girar, né? Vou fixar esse aqui e vou girar. Vou girar os 3 ligantes de tal maneira que essa metila venha aqui para baixo, ó. Aí eu vou girando, trouxe ela para baixo. Quando ela chegar aqui embaixo, esse cloro vai ficar para cá e esse hidrogênio para cá, tá? Ok, o mesmo vou fazer com esse outro lado da molécula. Eu vou pegar essa metila e vou torcer a molécula e trazer essa metila para baixo. Então, quando eu fizer essa torção molecular, a metila vem girando, ó. Aí ela vem aqui para baixo, para o lugar do cloro. Quando ela fizer esse movimento, o que acontece? O hidrogênio também vai se movimentar. Aí você vai ter o hidrogênio e o cloro nessa posição, tá? Por que eu fiz essa torção? Você deve estar se perguntando. Por que foi feita essa torção? Essa torção foi feita porque a projeção de Fischer, ela é uma cela eclipsada. Aqui você teve a cela estrelada, né? E aqui você está com a cela eclipsada. Essa cela eclipsada, ela retrata a projeção de Fischer, ó. Metila e metila para baixo, metila e metila para baixo. Cloro e hidrogênio para cima, cloro e hidrogênio para cima. Aqui, ó, hidrogênio e cloro para cima, hidrogênio e cloro para cima. Então, projeção de Fischer. Bom, prosseguindo,
Assim como eu fiz a conexão do nucleófilo nesse carbono secundário, eu posso fazer nesse. Tem nada que me impeça, né? Então, nós vamos fazer agora a conexão desse nucleófilo nesse carbono secundário. Quando eu faço a conexão, mesma linha de raciocínio, ele vai conectar por cima, metila hidrogênio para baixo. Cloro, o anel abre, joga o cloro para baixo. Então, metila e hidrogênio vão para cima. Ok, fiquei novamente com uma projeção em célula estrelada, né? Você vê, ó, cloro para cima, cloro para baixo. Metila hidrogênio para baixo, metila hidrogênio para cima. Então, eu tenho uma projeção em célula estrelada. Aqui já é o produto. Agora eu vou fazer a torção para o meu produto final, eu quero em projeção de ficha. Então, estou fazendo a torção. Novamente, eu vou imaginar como se aqui fossem as 3 palhetas de um ventilador. Então, eu vou pegar essa metila, vou torcer e trazê-la aqui para baixo. No momento que você fizer essa torção, ela vem para baixo, hidrogênio e cloro vem para essa posição de cima. A mesma coisa eu vou fazer nessa parte aqui. Eu vou trazer ela levemente aqui para baixo, essa metila, fazendo a torção. Quando eu fizer essa torção, cloro e hidrogênio vão ficar para cima. Agora eu tenho a projeção em célula eclipsada, que é a projeção em célula de maior energia, né? Essa aqui você já aprendeu que é a de menor energia, a mais estável, né? A estrelada. Então, menor energia e mais estável. Essa aqui é eclipsada. Essa eclipsada, ela tem maior energia. Por que ela tem maior energia? Porque os ligantes estão todos em coincidência, ó. Metila para baixo, metila para baixo. Hidrogênio e cloro para cima, hidrogênio e cloro para cima. Então, eles estão todos em coincidência, né? Espacialmente, eles estão todos em coincidência. Então, por esse motivo, ela acaba tendo uma maior energia. Jogando ela para a projeção de ficha, ó, metila e metila para baixo, né? Aí você vai ter hidrogênio e cloro para cima, cloro e hidrogênio para cima. Aí esse é o composto A e B. Aí o que eu peguei? Eu peguei esse B, carreguei aqui para o lado para você comparar um com o outro. Quando você pega esse produto e coloca aqui do lado, o que é que você percebe? Que se eu colocar um espelho plano aqui, né, um é imagem especular do outro não superponível, né? Então, a gente aprende isso na estereoquímica. Quando um composto é imagem especular do outro não superponível, você está diante de um par de enantiômeros. Bom, e outra coisa que eu percebo é que os cloros, ó, eles estão em lados contrários da molécula, né? Então, a gente aprendeu também isso em estereoquímica, que quando os cloros estão em lados contrários da molécula, eu chamo ele de trel, né? Que eu associo à treose, né? A estrutura da treose. Então, ele vai ficar trel 2,3 de clorobutano. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês, para finalizar, como é a formação desse anel, né? Você vê que a gente deslocou o par de elétrons, já formou o anel. Então, como é que forma esse anel? Então, como eu falei, essa nuvem de elétrons que circula por cima e por baixo do encadeamento, ela induz uma polaridade na molécula do Cl2, de tal maneira que o par de elétrons captura o cloro na forma de eletrófilo. Quando ele captura, esse carbono aqui vai ficar positivo, né? Então, ele captura e o carbono fica positivo. Só que tem o seguinte, o cloro do grupo 17, ele tem 3 pares de elétrons não ligantes. Então, você vê que aqui eu tenho um movimento eletrônico grande aqui no cloro, perto de uma carga positiva. Então, inevitavelmente eu vou ter uma atração eletrostática favorecendo a formação de uma ligação. Então, esse par de elétrons atraído para cá, eu formo a ligação química, né? E agora eu vou ficar com cloro catiônico, porque ele usou um par de elétrons, ele doou um par de elétrons para formar essa ligação, então ele ficou catiônico. E agora ele tem na sua camada de valência só
2 pares de elétrons não ligantes, tá? Um par e o segundo par. Tá? Esse anel é um anel tenso e ele vai ser imediatamente aberto pelo nucleófilo. Tá? Então, essas colocações que eu queria fazer, queria ressaltar também a projeção de Fischer, que você já estudou, né? Esses ligantes aqui são para baixo e esses 2 são para cima, né? Esses da horizontal são para cima e esses da vertical são para baixo, tá? Então, recapitulando o que nós estudamos hoje, nós estudamos a reação de adição eletrofílica, vimos uma bem simples, né, só para a gente entender como acontece esse processo, que foi uma reação de adição de hidrácido, e agora nós vimos uma reação com adição de halogênio e utilizamos a estereoquímica ao longo desse mecanismo de reação. Vocês têm exercício resolvido no material que está no blog que eu falei no início da aula para vocês. Obrigada pela atenção.